Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui com uma grande novidade, né? O concurso do Estado de São Paulo, tão esperado concurso do Estado de São Paulo. São mais de 15 mil vagas, né? E aí, por várias cidades, então, um concurso muito esperado, muito aguardado, que vai chamar muita gente, porque os concursos do Estado chamam muita gente, né? E você vai ter aqui no Já Passei todo o conteúdo, né, dos cargos, certo? Que são aqueles conteúdos comuns, né? Então, os conteúdos comuns e a prova discursiva, você vai ter o curso aqui no Já Passei. Então, vale a pena você fazer aí aqui o curso com a gente, né? Estado é um edital bastante amplo. Nós vamos aqui comentar alguns aspectos dele, né? Dar uns pitacos aqui no edital. A banca, você já sabe, né? É a banca VUNESP, banca conhecidíssima, 15 mil vagas, né, gente? Lembrando que é vaga, né, de ensino fundamental e médio, e lembrando que você vai ter o conteúdo comum, né? Não aquele de especialista, tá? Prestação aí de 40 horas semanais, né? Em nível estadual. A ser realizada em nível estadual, 4.252 a ser exercida em jornada completa, pois tem 25 horas semanais de trabalho, né? Vocês sabem que o estado tem aí vários jornadas, né? Então você tem 10.742 vagas em jornada ampliada, tá? E 4.258 vagas em jornada completa de trabalho docente, tá? Que é de 25 horas. A ampliada é de 40 horas, né? Então, para você que dobra aí, precisa estar atento. Aí é que a gente tem as vagas de jornada ampliada, né? Então, como é muita coisa aqui, eu não vou comentar, mas olha o total de vagas aqui, ó. Você pega, por exemplo, matemática, uma área que tem bastante vaga, né? Aí sociologia, química, biologia tem menos, né? Ciências também tem uma quantidade boa, educação artística um pouco menos, né? Filosofia também, física, geografia, história um pouco menos, mas língua portuguesa e matemática muitas vagas mesmo. E história também. Mas aquilo que eu falei, o estado chama demais, gente, chama demais porque tem muita gente aposentando no estado, né? Muita gente aposentando. E aqui você tem as cidades, ó, e o número de vagas por cidades, ó. Só por exemplo, a Damantina, 58 vagas, ó. E você pega aqui Bauru, Bauru tem 150 vagas, né? Você pega a região de Caieiras, aqui, ó, 172, Carapicuíba, 204, ó. Campinas Oeste, 203, né? E aí dividido em matemática, português, né? Aí você tem que dar uma olhada em qual cidade, né? Vamos ver Itapevi aqui, ó, 126 vagas, Itaquaquecetuba 127, Diadema 143, né? Então regiões aí importantes, ó, Jacareí 109, né? Itu 133, isso aqui nós estamos falando de jornada ampliada, aquele que é de 40 horas, né, para ampla concorrência. Aí você vem Zona Leste aqui, ó, Jundiaí, ó, 228 vagas, né? Aí você tem Leste 1, 192, Leste 2, Leste 3, aí a região de São Paulo, né? Limeira 169, ó, Marília 108 e outras regiões aqui, né? Tô chamando a atenção aqui, ó, região norte de São Paulo, ó, Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes 92, Mogi Mirim que é 129, né? Você tem Ribeirão Preto 176, você tem São Bernardo do Campo 147 e assim vai, ó, região sul de São Paulo, ó, Sul 3, 244 vagas, não, tem muita vaga de matemática, português, história, geografia, né? Suzano, olha aqui, 125, Sumaré, 221 vagas, né? Então, muita vaga aí, né, na jornada ampliada. Votuporanga aqui, 52, totalizando aí 10.108 vagas. Olha o resumo aqui, de biologia, 20 vagas, ciências, 959, educação artística, 135, educação física, 289, filosofia, 9,
Física 21, Geografia 473, História 444, Língua Estrangeira 1009, Língua Portuguesa 3.242, Matemática 442 vagas, Química 25, Sociologia 27. Minha área tem pouco, né, Sociologia. Aí vem a jornada completa de 25 horas, também aqui, ó, aí um total menor de vagas aqui, né, mas aí dividido nas cidades, aí você tem que olhar qual a sua cidade aí que você quer prestar o concurso. Olha aqui, vamos lá para o final do resumo aqui das vagas, né, para a gente ver quanto total aqui, ó, tem São Vicente, lá perto de onde eu moro, olha aqui, ó, 70 vagas aqui, né, total de 3.900, aí você tem aqui, ó, 363 de ciências, 70 de biologia. O campeão aqui é sempre língua portuguesa e matemática, né? 812 de língua portuguesa, 839, mas geografia tem bastante, 249, história 235, e aquilo que eu falei, né? Vai chamar muito isso aí. Coloca aqui, em Votuporanga tem 2 vagas, pode botar muito mais que isso. Em São Vicente, educação física tem 3, pode colocar mais, matemática 12, vai chamar mais, gente. Por quê? Tem muita gente para aposentar no estado, né? Eu conheço várias pessoas. Aí quem tem as diretorias de ensino, né? Jornada ampliada aí de ciências, educação física, história, né? Aqui por diretoria de ensino, tá? O número de vagas aqui, né? Então aí também no edital trazendo aí todas essas vagas aqui, ó, só para mostrar para vocês que são muitas, né? Se eu for comentar uma por uma aqui, a gente vai até amanhã, né? A jornada completa aqui dividido por diretoria de ensino, né? Então, olha aí todas as vagas que estão disponíveis. Olha aqui é de Santos, né? Aqui é de Santos e aí outras cidades aí, né? A realização do concurso, né? Foi finalmente divulgado aí, Fundação VUNESP, uma empresa aí que faz muito concurso, né? Uma fundação, não uma empresa, que faz muito concurso, certo? E aqui, ó, o ingresso de fundamental e médio dá-se-ás pela tabela do subsídio, né? Licenciatura plena mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Para provimento do cargo será exigida a formação mínima em curso de nível superior, licenciatura plena. Né? O candidato que ingressar será enquadrado na L1 da tabela, de acordo com a jornada completa ou jornada ampliada, né? E vai ter os reajustes aí. O valor, né, do subsídio é R$ 5.000 para a jornada ampliada docente. 40 horas é R$ 5.000 e 25 horas R$ 3.125, né, para a jornada completa de trabalho. Portanto, esse aqui é o valor, né? Nos 3 primeiros meses de efetivo exercício do cargo de professor de ensino fundamental e médio, período que caracteriza estágio probatório, o docente será submetido a um curso específico de formação e avaliação de desempenho com foco no desenvolvimento. Aí, se ele ficar os 3 anos, der tudo certo, ele vai ter a estabilidade conforme o artigo 41 da Constituição, né? Então, aqui as normas gerais aí do concurso, falou um pouco do salário, né? 5.000 aí para jornada de 40 horas e 3.125 para a jornada de 25. Aí os pré-requisitos, tá? Então aqui, como o Estado tem aí vários... o Estado aceita várias especificações, né? Então você vai olhar aqui educação especial, né? Aí tem aqui licenciatura em educação especial, licenciatura em educação inclusiva, licenciatura em pedagogia com área específica. Aí tem várias, né? O Estado tem um rol bastante grande aí, né, de opções para você, né? Então vou pegar aqui, ó, ensino fundamental, anos finais, médios portadores de diploma de licenciatura própria da licenciatura ou aquelas resultantes de seu desdobramento, né? Inclui aqui os portadores de certificado do Programa Especial de Formação Docente. Então o Estado ele é bastante amplo, né? Nessa questão, ó, língua portuguesa, aí tem que ter letras, português, né?
O Estado aceita aquelas complementações, né? Licenciatura em códigos, língua estrangeira também, aqui licenciatura em educação física, licenciatura em artes, em linguagens, códigos, né? Matemática e licenciatura em matemática, em ciências exatas com habilitação em matemática, em computação com habilitação em matemática, em física com habilitação em matemática, em química com habilitação em matemática. Então você vê que o rol, né, de opções aí são bem amplos, né? Ciências biológicas também. Não quero falar de tudo aqui, isso porque quem conhece o Estado sabe que o Estado tem esse rol aqui, inclusive bastante amplo aí de várias licenciaturas, né? Aquelas que se complementam. Então tem aqui, se você tiver alguma dúvida, né? Você pode consultar a VUNESP, tá? Olha só, História, né? Licenciatura em História, ou aquela licenciatura integrada em História e Geografia, ou a licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais, né? O antigo Estudos Sociais com habilitação em História, e assim vai, né? Então, a licenciatura intercultural de Ciências Sociais, que existe também, né? A mesma coisa em Geografia também aqui, né? Sempre com habilitação em Geografia, Filosofia também, né? Às vezes você tem diploma de Ciências Sociais com habilitação em Filosofia, também aceita, enfim. E Sociologia, né? Minha área aqui, ó, é Ciências Humanas. Vamos lá para as inscrições, né? Então, se você tiver dúvida, professor, será que o meu diploma serve, não serve? Você pode consultar a VUNESP, caso você tenha dúvida. A inscrição do dia 15, a partir das 10 horas, até o dia 12, às 23 horas, né? Então, a inscrição sempre pelo site, né? Então, você tem que acessar o site da VUNESP, preencher todas as informações e fazer a sua inscrição. Optar, né? Aqui é importante, ó, tem que fazer o pagamento, obviamente, né? Do boleto e tal. Aqui é optar por um dentre os 77 municípios, tá? Então você tem que optar por um. Indicar por ordem de preferência 7 diretorias de ensino para fins de egresso. Então você vai escolher um e aí você vai optar por 7, né, diretorias de ensino para fins de egresso, né? Lembrando que a diretoria de ensino compõe aí várias cidades, tá? Então tem que prestar atenção nisso, certo? Não havendo vaga disponível nas 7 diretorias de ensino indicado, o candidato poderá concorrer a uma das demais vagas nas diretorias de ensino de acordo com sua classificação. Então, olha quanta chance aí, né? Até para você mudar de região e tal. Selecionar disciplina em jornada de interesse, o candidato poderá optar por se inscrever em uma ou duas disciplinas na mesma inscrição, desde que sejam em horários distintos, né? Aí tem que olhar o capítulo 10, né? Não será permitida, em hipótese alguma, troca de opção pretendida. O candidato que se inscrever para mais de uma opção no mesmo horário de aplicação será considerado ausente naquele que não comparecer, obviamente, né? Então essa é uma parte importante para você entender, né? Você pode escolher ali, escolher uma cidade, lista 7, né? Ah, eu quero fazer 2. Se der o horário, você faz. Ah, eu quero fazer ciências e matemática. Se ciências for no período da manhã, matemática no período da tarde, ok, né? Dá para fazer, certo? Então, em cada opção, né? Olha aqui, o candidato poderá se inscrever para uma ou duas disciplinas, desde que habilitado, né? Devendo fazer opção específica para cada uma delas. Em cada opção específica, o candidato poderá escolher em concorrer uma única jornada de trabalho, ampliada ou a completa, tá? Ou 40 horas ou 25. Lembrando que se você já tem outro município, né? Se você já trabalha em outro município, a jornada de 40 complica para você, né? Para você fazer o acúmulo ali, pode, muito provavelmente, não dar certo, né? Então a de 25 é um pouco mais tranquila para quem pretende acumular, tá? Aí você precisa observar bastante isso, né? O candidato poderá ingressar nas duas disciplinas que for aprovado, devendo atentar à legislação que trata de acúmulo de cargos, né? A efetivação da inscrição se dará mediante o pagamento da respectiva taxa, né? Então, aí tranquilo. Bom, o valor da taxa de inscrição, 40 para uma única disciplina e 60 para duas disciplinas.
até que o valor não está tão salgadinho, né? Porque normalmente as inscrições da VUNESP estão beirando aí R$100, né? 100 conto, né, gente? Aí é grana, né? É quase um open bar. Aqui 60 você faz 2 disciplinas, né? O candidato que desejar se inscrever para 2 disciplinas com aplicação no mesmo horário deverá realizar 2 inscrições distintas, arcando com pagamento de inscrição, ou seja, R$40 cada uma. Professor, quem é que vai fazer isso? Às vezes você quer ver o candidato vaga, né? Eu já fiz isso, gente. Aí você faz 2, mas eu sei que é no mesmo horário, mas eu quero ver qual que vai ter vai ter ali menos candidato vaga para eu poder fazer aquela prova, né? Aí você faz 2 inscrições, depois no dia você fala, essa aqui tem menos, né? Então eu vou nessa, tá? Às vezes dá certo, né? Aí você tem que pagar o boleto até o dia 12, né? No site da VUNESP. Gerar o boleto até o dia 12, até as 23h50 e pagar até o dia 13, né? Então, sempre lembrando que não aceita pagamento, facsímile, transferência eletrônica, né? Faz o certo, vai lá, gera o boleto, paga no seu banco lá, tranquilo, e tá tudo certo, né? Não haverá devolução de importância paga, né? Então é importante e você saber isso, né? Então cuidado, observa bastante o que você vai fazer, né? A inscrição é lá no site, é bem facinho. Você vai lá na área do candidato, se você já nunca fez concurso da VUNESP, se você fez, você já tem até a sua senha, né? Muito provavelmente. Então você tem que estar atento a isso, né? Será um grande concurso, muitas inscrições, né? Então você tem que atender todos os procedimentos. Cuidado para não fazer nenhuma declaração falsa ou inexata, né? Que aí você pode ter sua inscrição cancelada e ainda ter aí uma ação penal, uma ação criminal, né, por falsa declaração, tá? Então você tem que concordar com todas as coisas, por isso que é importante ler o edital, né, que é a regra do jogo, você vai ver aí, e aí tem a isenção da taxa de inscrição. A isenção é sempre um período bem curtinho, e ela é das 10 horas do dia 15 até as 23 horas do dia 16, ou seja, tem lá no anexo 8, e aí só tem esses 2 dias para você pedir a isenção da taxa de inscrição. Você vai ter que comprovar as doações de sangue, que não poderão ser inferiores a 3 vezes em um período de 12 meses, né? E considera-se para enquadramento do benefício somente doações de sangue realizadas em órgão oficial, credenciada pela União, Estado ou município, né? Então, o doador de sangue, e aí tem até o dia 17 para encaminhar esse documento. É bem curtinho, você tem que correr para fazer isso, né? E você vai acessar lá o link, vai anexar os documentos, sempre até 2 MB, em PDF, PNG, JPG, né? Cuidado. E aí no dia 26/5 sai aí a relação dos candidatos, né? Então, muita atenção aí na questão da isenção, né? O candidato que tiver isenção estará automaticamente inscrito. Se por acaso você não tiver isenção, né, a lista será divulgada em 7/6/2023, né, relação definitiva, e se você tiver indeferido, você paga o boleto lá e tá tudo certo, né? E faz inscrição. O valor nem tá tão caro assim, né, gente? Já vi concurso aí muito mais caro. Tem redução da taxa de inscrição? Tem também aí, período curto do dia 15 até o dia 16, né? E aí você pode pedir uma redução de 50%. E aí para isso tem que estar, seja estudante, regularmente matriculado em curso de superior, nível de graduação ou pós-graduação e perceba a remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou esteja desempregado. Então, para você pedir essa redução, você precisa estar nessas condições, né? E claro, você vai ter que mandar os comprovantes, tudo certinho, né? Extrato de rendimentos, e aí você não vai fazer nada que possa lhe comprometer, nem inventar história aí, né, gente? Então, aqui informe de rendimentos, auxílio doença, pensão, auxílio reclusão, previdência privada, enfim, né, comprovante de benefício como Bolsa Escola, Bolsa Família, cheque cidadão, seja lá qual for, você vai juntar toda essa documentação e pedir
o desconto de 50%, né? Mandando tudo via internet aí, né? E aí também vai ter uma relação divulgada dia 26, né? E depois a data que vai ser divulgada a relação final dia 7/6, certo? E aí é só seguir se você quer essa redução, vai lá. Condição especial, né? Se você é um candidato que necessita de condição especial, você tem que informar isso à VUNESP para que ela possa preparar aí toda a prova, né? Se for uma prova ampliada, só que você tem que enviar laudo, né? Tem que enviar tudo certinho, também via site, tá? E lá no item condição especial, né? Então, às vezes a VUNESP tem que providenciar lá uma situação para você e você tem que informar isso. Por exemplo, uma prova ampliada, você tem que informar para a VUNESP. Candidata lactante, né, também, ela no momento da inscrição pode solicitar a necessidade de amamentação, né? E aí durante a prova tem que levar um acompanhante maior de idade que vai ficar com a criança, certo? E aí a candidata que não levar não pode permanecer com a criança no local de realização das provas, né? Até porque a criança pode chorar e aí atrapalha a prova, por isso não é permitido, né? O pessoa com deficiência também, né? E aí vai poder se inscrever, né, aos candidatos fazendo as prerrogativas da lei, né, o direito aí dos candidatos com deficiência a concorrer aí à reserva de vagas de 5%. Para isso tem que ser aqueles candidatos que se enquadrem realmente nas condições de pessoa com deficiência estabelecidas na lei, né? Não é qualquer coisa. Eu tenho um problema no joelho, né? Às vezes não, né? Então, muito cuidado para você concorrer também pelo site, tem que mandar o laudo, tudo certinho, faça tudo muito dentro da lei, né? Dentro da lei, como diria o Raul Seixas, para você não ter nenhum risco aí de ter uma declaração falsa, né? E aí você tem que enviar aí toda a documentação, laudo médico, né? A validade do laudo 2 anos a contar do início da inscrição do concurso, e aí você vai mandar lá o seu laudo se você tem deficiência visual, se você tem baixa visão, né? E aí tudo isso tem as normativas estabelecidas, tá? Para você enviar, né? Deficiência auditiva, tá? Lembrando, se você tiver uma deficiência física, mobiliário adaptado, auxílio no manuseio da prova e transcrição, tudo isso aí você tem que informar para a VUNESP, né? Olha, o edital é enorme, né, gente? Eu estou aqui fazendo aí uma leitura dinâmica com vocês, né? Rápida, né? Porque tem vários detalhes aqui, né? Mandar documentação, laudo, prazo do laudo e tal. Então, tudo isso. Inclusão do nome social, né? Caso a pessoa seja transexual, travesti, pode requerer a inclusão do nome social, certo? Durante o período das inscrições também tem que fazer requerimento, né? Mandar todos os documentos aí necessários, né? Requerimento do nome social, frente e verso, certo? Aqui também sistema de pontuação diferenciado para pretos, pardos e indígenas, tá? O candidato que se declarar preto, pardo ou indígena e que o pardo, né? E optar por um sistema de pontuação diferenciada deverá efetuar os procedimentos no capítulo 3 desse edital, né? Então, o que você vai fazer? Aí, para ter a pontuação diferenciada, declarar-se preto, pardo ou indígena, autodeclaração, né, que está aí, declarar sob as penas da lei que não foi eliminado de qualquer concurso público ou processo seletivo realizado no Estado de São Paulo, nem teve anulado a nomeação ou admissão em decorrência de falsidade de autodeclaração. Então, isso é uma coisa que muita gente acaba fazendo, né, de se dizer pardo, negro e não ser. Isso pode te dar um problemão, então evita. É um concurso com muitas vagas, gente, com muitas vagas. Você estudando, você consegue, né? E evite fazer falsas declarações, tá? Especificamente o candidato que se declarou
preto ou pardo, uma foto frente e verso de lado, tamanho 5:7, ambas nítidas, coloridas, em fundo branco, com boa iluminação, resolução mínima de 5 megapixels, né? Cópia colorida do documento de identidade oficial próprio que contém a foto, cópia colorida do documento idôneo. Então tem uma série, né, de requisitos. Aí, se o candidato se declarou índio, o registro administrativo de nascimento de índio, o RANI, né? Então, candidato indígena também, tudo isso você vai mandar, né? E é permitido ao candidato preto ou pardo manifestar que não deseja beneficiar do sistema de pontuação diferenciada, para tanto terá seus direitos exauridos quanto à sua utilização, submetendo-se às regras gerais desse edital, não podendo interpor recurso em razão dessa opção, seja qual for o motivo alegado, tá? Aí dos recursos, né? Então aqui sempre tem aí os prazos para recurso, enfim, né? Então aqui tem esse sistema de pontuação diferenciada e tem a comissão de heteroidentificação, que vai verificar se realmente a pessoa é parda, é preta, né, é indígena, tudo isso aí. E claro, vai ter aí nas cidades, né, aqui listadas, né, esse processo em Araçatuba, Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José do Campo, São Paulo, São Vicente e Sorocaba, onde será feito esse procedimento de heteroidentificação, né? Aí também a verificação do RANI, né, dos indígenas, enfim, tudo isso aí para você concorrer a essa pontuação diferenciada, né? E aqui tem a equação da pontuação diferenciada, pontuação a ser acrescida das notas em cada fase do concurso público de todos os candidatos pretos, pardos e indígenas que manifestaram em participar da pontuação diferenciada. MCA, pontuação média da concorrência ampla entre todos os candidatos, excluindo-se os inabilitados. Entende-se por ampla concorrência todos os candidatos que pontuaram e não se declararam como pretos, pardos e indígenas, e aquele que, tendo se declarado preto, pardo ou indígena, optaram por não participar da pontuação diferenciada. E MCCPI, a pontuação média da concorrência PPI entre todos os candidatos que pontuaram e foram habilitados antes da aplicação da pontuação diferenciada, né? Então tem toda uma conta aí para fazer. Enfim, não é tão diferenciado assim, né? Mas tem. Aí a participação dos estrangeiros, né? Também. E muita gente fica preocupada. Porque essa diferenciada vai dar problema. Não dá, gente. Não dá. Fica tranquilo. Tem gente que começa a sofrer antes do concurso acontecer. O importante é você ir lá e fazer e passar. Estude e passa. Não fica preocupado com isso, porque sempre isso acontece e você vai, né? Se você vai participar da pontuação diferenciada, ok. Se você não vai, ok também. Não se preocupe com isso, tá? Se preocupe em focar nos seus estudos, porque tem muita vaga, né? Participação dos estrangeiros também, então é permitido desde que atenda a lei. E aqui as provas, né? Então nós vamos ter aí professor de ensino fundamental e médio. Nós vamos ter uma parte geral, compromisso, competências e conhecimentos didáticos pedagógicos, que tem 10 questões. A parte específica, conhecimentos, capacidades e bibliografia, 20 questões. Tem a discursiva, né, que são 2 questões. E tem a prova prática, videoaula. Eita, uma vaga, né? Videoaula vai ter. Olha aí, ó, o Munesp inventando moda aí. Meu Deus. E aí tem gente que começa a se preocupar já com a videoaula. Gente, se preocupa primeiro em passar na prova específica, prova objetiva, né? Tem gente que começa a sofrer antes. Não, se preocupa com aqui, ó. Depois você vai se preocupar com a prova prática, né? Porque para passar para a prática, você tem que passar por essas aqui, tá? Então, se preocupa, né? Vai avaliar o grau de conhecimento, a prova tem duração de 4 horas e a discursiva visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno
das atribuições do candidato, além de considerar sua capacidade de leitura e interpretação escrita na forma culta da língua inglesa. A prova de inglês, portuguesa, Fábio. Eita, eu já coloquei inglês aqui, é língua portuguesa. É que eu estava falando de inglês agora há pouco. A prova discursiva será de 2 questões, tá? Então, questões relacionadas ao tema do currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino, né? E ela será simultânea à prova objetiva. Então, no dia da prova objetiva, você vai fazer a prova objetiva e estas 2 questões, tá? E a prova prática de videoaula permite avaliar as habilidades do docente por meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do respectivo cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o anexo 6, né? E a prova de título, que é classificatória e que vai ser no período de 1/2, 1/2, né? De 2018 até... Desculpa. Visa valorizar a complementação da formação na área do candidato, né? De nível médio, escolas tal, no período de 1/2 de 2018 a 31/1 de 2023, né? Então, nesse período aí, a complementação acadêmica, tá ok? Eu já estava falando na data aqui. Bom, prestação das provas, né? Nas cidades constantes no anexo 2, aí a convocação é sempre pelo site da VUNESP, você não pode alegar desconhecimento, né? Caneta tinta preta, documento com foto, chegar 60 minutos antes, né? Todas aquelas coisas que a gente já sabe de concurso, RG, né? Sempre leva documento tranquilo, né? Aí tem o aplicativo dos documentos, aceita documento digital, cédula de identidade, carteira de habilitação. Gente, eu falo uma coisa, você tem RG, tem carteira de trabalho, tem carteira de motorista, leva esses documentos, gente. Por quê? A tecnologia é muito boa, né? Mas se acontece alguma coisa com o seu celular, você não consegue acessar o documento digital, pronto, né? Pronto, vai dar um problema danado. E aí é ruim, né, gente? Porque você tem que acessar no documento do órgão emissor, né? Então, se dá algum BO, aí você já vai ficar nervoso, não vai conseguir fazer a prova, enfim. Então, eu sempre gosto de levar o documento físico, né? Tecnologia é bom, mas às vezes ela falha. Então, se celular, né, tem que sempre desligá-lo, retirar sua bateria. Aqui são aquelas orientações gerais, né? Não pode protetor auricular, relógio de qualquer tipo, boné, gorro. Aquelas orientações sempre da VUNESP, que você vê em todos os concursos, né? Não pode conversar, não pode desrespeitar o fiscal, não pode sair da sala sem autorização, né? Então, que se você fizer qualquer coisa, você pode ser eliminado. Para sair da prova apenas depois de 75% da duração dela, né? Então ela dura 4 horas, você tem que ficar 75% do tempo. Olha aqui a prova objetiva que vai ser aplicada em 6 de agosto. 6 de agosto. Período da manhã: artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia. À tarde, ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia, educação especial. Então dá para fazer matemática e ciências? Dá, tá vendo? História e geografia? Dá, né? Filosofia e sociologia? Dá, olha aí, né? Que legal. E o candidato, né, tem que observar aí todas as coisas e fazer a sua inscrição, sendo que tem 2 provas, uma de manhã e uma de tarde, né? Pesado, prova da VUNESP, muito texto, muita legislação, prova do Estado, né? Eu já fiz a de supervisor, fui aprovado para supervisor do Estado e acabei declinando, né? Não assumi, cheguei até a escolher a região de Santos, a diretoria de ensino de Santos, mas acabei não assumindo, né? Ficando aonde eu estou. Mas assim, é uma prova que cansa, viu, gente? Cansa, então tem que ir preparado. Se você for fazer de manhã e de tarde, saiba que é punk, né? É cansativo. Vale a pena fazer 2? Vale, né? Vale. Eu sempre acho que vale, tá?
Bom, aquelas orientações, né? 3 últimos candidatos saem juntos da prova, né? Tem que preencher o gabarito direitinho, os alvéolos lá. Não pode usar errorex no gabarito, né? Errorex é o branquinho, né? O corretivo, não pode, tá? Bom, e aí vem a prova discursiva, né? Apenas serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados. Então, se você não for habilitado, sua prova nem será corrigida. Ela vai ser analisada, sua prova objetiva vai ser corrigida. Se você não for habilitado, ela não vai ser nem analisada, né? Se você for habilitado na objetiva, aí vai se corrigir a discursiva. Mas todos fazem objetiva e discursiva no mesmo dia. Tá entendido? Né? Então, isso é importante aí você entender, certo? Questão discursiva vai ser sobre o currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino, né? Então, provavelmente eles vão dar alguma situação aí para você comentar. Ela é manuscrita, né? Em caneta, letra legível, caneta esferográfica de tinta preta. Não esqueça, né? Bem escrita, linguagem formal, né? Respeitando todas as normas gramaticais sempre, para você não ter nenhum problema. Nada de abreviação de WhatsApp, pelo amor de Deus, não faça isso, né? E aí aqui os critérios, né? Deve entregar o caderno completo, se tiver faltando folha zero, se apresentar nome, assinatura, informações pessoais, sinal, marca, rúbrica, né? Tudo, aí vai tirar zero, hein? Não pode, né? Então, se tiver rasurado, se for elegível, não será considerado. Então, muita atenção nisso. A prova prática videoaula, né? Isso aí você vai se preocupar depois, viu, gente? Ela tem que ter duração de 5 a 7 minutos. É uma aula gravada em vídeo, né? Uma simulação. E aí o tema se dá nos termos do currículo paulista e deve ser a partir dos temas contemporâneos transversais, os TCTs, né? E das habilidades obrigatórias, né? Para a gravação da videoaula, o candidato deverá escolher um tema proposto e fizer a opção por 2 disciplinas, né? Poderá escolher o tema relacionado a um dos componentes de suas opções, né? A videoaula será atribuída a cada opção que estiver concorrendo e for habilitado na prova discursiva. Então, ó o grau, né? Você tem que passar na objetiva para ir para a discursiva, para que sua discursiva seja corrigida. E posteriormente, né, se sua discursiva estiver ok, você vai para a videoaula, né, prova prática, certo? Aí você vai gravar a videoaula com o lado maior do celular na horizontal, em local bem iluminado, sem ruídos, preferencialmente diante do quadro negro ou quadro branco. Olha só, hein? Né, a videoaula deverá ser uma simulação de aula, considerando que os alunos estariam do outro lado da câmera. É permitida a utilização de recursos de mídias, no entanto, o candidato deverá aparecer na imagem da videoaula durante todo o tempo de gravação. Aí na videoaula serão considerados a apresentação dos conteúdos, sequência lógica, início, meio e fim, né? Contextualização, objetivo da aula, introdução, aprofundamento, conclusão, de maneira clara e concisa. É um negócio aí que vai ter muita gente montando estúdio para fazer videoaula. Já estou até vendo, eita nós. Então, a linguagem, tom, expressões, né? Tom de voz, entusiasmo, ritmo, modulação, posturas e gestos adequados, né? Então, tem que entender um pouco a linguagem de vídeo. Mas é aquilo que eu falo, gente, você vai se preocupar com a videoaula. Tem gente que começa a se preocupar com o concurso do fim para frente. Não adianta você se preocupar com a videoaula, você tem que se preocupar primeiro com a prova objetiva. Aí passou, aí você fez uma boa discursiva, passou, aí você vai se preocupar com a videoaula. Tem gente que já vai começar a fazer videoaula sem, dedicando a estudar a videoaula, sem estar estudando para o objetivo. Aí não adianta, gente, você precisa passar na objetiva, né? Então, cuidado, né? Gestão do tempo, aí tudo isso, né? Explicação do conteúdo, isso a gente aprende, gente. Isso aí, videoaula, né? Aí tempo de gravação não pode ultrapassar os 7 minutos, né? Isso aí ia ser difícil, porque eu geralmente passo do tempo, né? Mas então, todas as informações da videoaula estão aqui, mas calma, não fica muito estressado com isso, certo? Bom, para envio da videoaula, né?
o candidato deverá seguir as seguintes opções. Durante o período de 10 horas, de 15 até 20/7, acessar a área do candidato. Então, você já vai ter que enviar, ai meu Deus, aí então esquece que eu falei que não tem que se preocupar, que vai ter que se preocupar e mandar, né? Mas, assim, vai ter que mandar a videoaula de maio até 20 de julho, né? Então, você tem um tempo aí para pensar nisso, né? Videoaula de 5 minutos, de 5 e 7 minutos. Então, eu vou seguir com a minha dica. Se preocupa primeiro com a prova objetiva e a prova discursiva. Aí, você vai estudando. Aí, depois você vai pensar em como você vai fazer a videoaula de 5 e 7 minutos, né? Então, vai ter que mandar também a videoaula, né? Eita, nós, a VUNESP gosta também, né? Aí vai ter que mandar a videoaula. Então, em algum momento, você vai ter que gravar essa videoaula, certo? Então, não vai dar para seguir a minha dica de esquecer, não. Fábio, não vai dar para esquecer. Vai ter que se preocupar com a videoaula. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, gente? É uma aula de 5, 7 minutos. Você pode até pedir para alguém e tal lá, né? Vai ter que enviar essa videoaula, vai ter orientação, né? Então, se você estiver aí com a gente no curso, vai ser legal, porque você vai ter essa orientação. Só é permitido um envio por candidato, né? E não serão avaliadas as videoaulas ilegíveis ou provenientes de arquivo corrompido, né? Então, vai valer a pena um detalhe aí dessa videoaula, né? Você ter ali muita atenção, tom de voz, tudo, como que você vai preparar essa videoaula aí. Vai ser, dá até para fazer um vídeo só disso, né, gente? Prova de títulos, né? Deverão ser entregues durante o período de inscrição. A VUNESP colocou tudo também, aí videoaula, meu Deus do céu, né? Título, tudo durante o período de inscrição, certo? A videoaula passa um pouquinho, né? Mas aí, se você tem diploma stricto sensu, doutorado em mestrado ou pós-graduação lato sensu, você vai ter que mandar aí durante o período de inscrição. Não esqueça, também está tranquilo. Isso aí a galera já conhece, né? Tem que ser pelo MEC, documentação pelo MEC, enfim, para você não perder nisso, né? E também, deixa eu aqui, voltar aqui, né? Os títulos acadêmicos, deixa eu voltar, isso, vamos voltar. Edital muito grande, gente. Então, olha só, os títulos acadêmicos de doutorado, mestrado e lato sensu você vai mandar, né? Tem que ter o histórico escolar lá, tudo certinho, aí para você mandar tudo isso, né? Então, sempre atenção. Os demais títulos obtidos no exterior não serão aceitos, a não ser aqueles que foram referendados aqui no MEC, né? Reconhecidos no país, ok? Né? Então, não serão aceitos protocolos, tem que ter o diploma, tá? Títulos referentes à experiência profissional somente serão pontuados se obtidos no magistério do ensino fundamental, ciclo 2, médio e técnico de nível médio e unidades escolares das redes federal, estadual, municipal e particular no período de 1/2 de 2018 a 31/1 de 2023, né? Então, você vai poder também mandar aí a questão da experiência, né? Tempo inferior ou excedente a 1 ano do mesmo empregador poderá ser somado ao tempo em outros empregadores para contar o tempo da experiência profissional, né? Então, também vai contar aí a experiência profissional. Não conta trabalho voluntário, tá? Trabalho voluntário, né? Autônomo, estágio, monitoria, não conta, certo? Então, aí você que teve atividade em instituição pública, declaração, certidão emitida, informando dia, mês, ano, emprego, função. Então, presta atenção, ó. Se for instituição privada, declaração, tal, então conta experiência, né? Conta experiência, então você vai fazer isso, certo? Aí contrato também, não vale estágio, lembra do que eu falei? Não vale trabalho voluntário, então é importante essa parte da experiência profissional também, vai valer uns pontinhos aí para você, né? Tudo isso você tem que digitalizar,
em mandar tudo via eletrônica, né? Via internet para a VUNESP. É bastante coisa para você fazer, hein, gente? Meu Deus do céu, Fábio, já tô apavorado, né? Calma, calma. Ó, prova objetiva de 0 a 30 pontos, que deve ser seu foco assim inicial, tá? Mantenha a minha dica do foco inicial. E aí, se você for habilitado, né? E não em nota igual ou superior a 6 e não zerar em nenhum dos componentes dessa prova, nem nos conhecimentos gerais específicos, aí você está habilitado. Aí você vai para a próxima etapa, que é a discursiva, que você fez a prova junto lá, né? Avaliada na escala de 0 a 10, e você tem que ter uma nota superior a 3 pontos. Aí tá tranquilo, né? 3 pontinhos, aí foi habilitado na discursiva, continua concorrendo. Aí somente o candidato aprovado na prova discursiva terá sua videoaula analisada. A prova de videoaula será de escala de 0 a 40 e também habilitado aquele que tiver 10 pontos, né? Comprovado em qualquer plágio, irregularidade, né, da videoaula, o plágio será eliminado do concurso, né? Então, olha aqui, material avaliado, vídeo, introdução, contextualização, aprofundamento e conclusão da aula, né? Tudo isso você apresenta as ideias de uma sequência lógica linear com enfim, início, meio, contemplando introdução, contextualização, né? Então, aí, por exemplo, se você não apresenta as ideias de maneira confusa, sem sequência, sem clareza, sem linearidade, aí, né, já não está uma nota legal. Aqui, ó, apresenta as ideias de maneira parcialmente lógica e linear, sem muita clareza em alguns momentos e tal. Então, aí há os critérios de correção, né? Aí sobre as metodologias, ó, instigam a participação do estudante, né? Aplicando atividades, recursos condizentes. Aí vem todas as normas aqui, né? Da linguagem, tom de voz, gestão do tempo, tudo isso, né? Ó, faz a gestão do tempo de maneira inadequada. Aí não foi aprovado. Aí vem a prova de títulos, que é meramente classificatória, do valor de 10 para a formação acadêmica e 10 pontos para experiência profissional, certo? Então aqui, ó, se você tiver doutorado, vale 5 pontos. Se você tiver mestrado, 3 pontos. Pós-graduação, lato sensu em nível de especialização, 1,5 pontos. Após, em nível de aperfeiçoamento, 0,75, e o tempo de experiência vale 2 pontos por ano, né? Somente do magistério, do ensino fundamental ciclo 2, médio e técnico em nível médio, tá? Valendo 10 pontos. Títulos, né? Os cursos livres aqui, no período de 1/2 a 3 a 31 de 2023, né? Para você somar aí, dá 20 pontos, ok? Aí a pontuação final é a soma de tudo isso, aí depois você tem os critérios de empate, classificação final, enfim, né? Os recursos, né? Tudo tem recurso, gente, por isso que concurso do estado demora, né? O meu de supervisor, minha nossa, demorou uma eternidade, porque o que tinha de recurso, de candidato que entrou na justiça, nossa, demorou demais, mas chamou, né? Demorou, chamou, que eu até desisti. Olha só, mas para professor normalmente né, vai mais rápido. Concurso tem 2 anos, tá? A validade, né, do concurso, ou seja, essa lista, é porque eu vou trabalhar 2 anos? Não, isso é um concurso, né? Se você passar, você vai ser estável. Vale por 2 anos, podendo ser prorrogável uma vez por igual período, né? Então essa lista pode valer aí por 2 anos. Aí tem a convocação do candidato, da jornada ampliada e completa e a escolha dessas vagas, tá? Né? Candidatos aprovados, etc. E aqui todas as instruções aqui quando você for candidato. Aí depois tem as vagas remanescentes, que nós fizemos um comentário. Aproveitamento dos candidatos, né? Poderão para ser contratação de diretoria, ali, havendo necessidade, né? O Estado sempre precisa de professor, gente. Nomeação aqui, todos os documentos para nomeação do Estado, né? Os documentos, cédula de RG, todas as fotos, exames, etc, 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 né? Posse e exercício aqui,
quando você vai tomar posse, né? Eu cheguei a escolher para supervisor, ia tomar posse e eu desisti, né? Se você toma posse, você tem que fazer o exame médico e tal, e aí você tem todos os períodos aí, né? Então isso aqui é depois que você passar por tudo isso, videoaula, prova objetiva e etc. Aí tem o estágio probatório, aqui também explica sobre estágio probatório, como que é, né? As disposições finais aqui do concurso, né? Falando da VUNESP, telefones, essas coisas todas, né? Muita coisa esse edital, hein, gente? E aí vem o conteúdo programático, né? Que aqui é muito importante você estar atento, fazer sua programação em cima disso, e aí o Já Passei vai te ajudar bastante, né? Então, olha aqui, ó, né? Tem aqui um site para você consultar de cada disciplina, aí a parte geral, né? Então, a parte geral que você vai ter aí, né? Compromisso com a educação de qualidade, tem um textinho aqui falando do Estado de São Paulo, educação integral, competências, BNCC, sobre letramento, que é importante você ler isso aqui, tá? Muito interessante você ler isso aqui, não vou ler aqui no vídeo, senão vai ficar muito extenso, né? Educação digital, isso aqui é importante você ler para o concurso, para você entender algumas coisas do concurso que são muito importantes. Aí as competências gerais dos docentes também, né? Aqui trazendo aqui, compreender, utilizar os conhecimentos históricos, tal, também muito importante essa parte, está até na BNCC, então vale a pena ler, você já vai estudando, né? Aqui as competências, conhecimento, conteúdo curricular, da área didático-pedagógica, né? Do ensino e aprendizagem para todos os alunos, do ambiente institucional e contexto sociocultural, desenvolvimento e responsabilidades profissionais. Então, tudo isso. Aí vem a bibliografia, né? Essa bibliografia, livros e artigos, extensa aqui, né? Com alguns autores bastante conhecidos, claro. Mais uma falando sobre racismo, né? Silvia Almeida, um livro, né? Da editora Poli, interessante. Falando aí sobre integração, tecnologia, narrativas digitais. A Vera Maria Candal, dos Direitos Humanos, né? Maria Helena Castro, Sistemas Educacionais, a aula nota 10 do Lemove, livro que está até em cima da minha mesa da direção lá. Pedagogia dos Multiletramentos, do Tardif, né? Saber Docentes e Formação Profissional, já dei até uma aula sobre isso. Observação e aula do desempenho, publicações institucionais, aí vem muita legislação, gente, né? Porque o Estado gosta de legislação, conselhos escolares, Brasil Indicadores, matriz de referencial, Lei 15.667, a criação, organização de grêmios, né? Aí falar de gestão democrática, diretriz curricular e tecnologia, né? Bastante legislação, diretriz do programa de ensino integral, currículo paulista do ensino médio, aí documentação farta sobre São Paulo. Aí vem a legislação, né? Legislação um monte aí, a lei, o ECA, né? A LDB, com todas as suas alterações, né? Tem umas bem recentes, a Organização das Entidades dos Estudantes, a 7398, aí a Resolução 1 de 2020, né? Recente também, aí bastante documentos, bastante leis, muitas leis para você, decretos de São Paulo, né? Aí vem a parte específica, né? Aí de cada disciplina, de artes, né? Vamos lá, daí falando aqui de artes, bastante coisa, né? Livros, artigos, aí vem as específicas, né? De cada disciplina, certo? Biologia, e aí eu não vou comentar as específicas de cada um, né? Tem as de deficiência visual, só para mostrar para vocês a quantidade, e aí como a gente falou, aquilo que for comum vai estar lá no nosso curso, no Já Passei. E aqui, gente, ó, se você tiver dúvida dos municípios de aplicação de prova e das diretorias, vai estar aqui a cidade, né? As diretorias de ensino, ó, tudo relacionado bonitinho para você. O que cai é cada diretoria, aonde que cidades engloba. Ah, eu estou em dúvida, professor, olha aqui, tá aqui a relação, né? Também não vou falar para vocês que há muitas cidades aqui, né?
Então, para você. E aqui tem os anexos, né? Requerimento de inclusão do nome do uso social, autodeclaração de pardos, pretos e indígenas e também um último documento aqui que é o atestado de experiência profissional, caso você vá concorrer. Ufa, acabei, né? Então só para você ter uma ideia, gente, desse edital que é vasto, é um edital grande, mas é importante, é sua chance, tá? Professor, eu preciso ler esse edital com mais atenção? Sim, aqui eu estou dando umas dicas para vocês, né? Inclusive a parte da videoaula que eu sei que deve estar incomodando muita gente, mas calma, gente, calma, porque assim, o Estado precisa muito de professor, nós temos uma carência muito grande nas escolas estaduais de professor, então não é nenhuma videoaula mirabolante, é uma aula comum, onde você vai ali mostrar, dar um exemplo, né? Fazer uma aula, explicar uma coisa. Então, muita tranquilidade. Pega o edital da videoaula, lê com calma, tá? Não se apavora antes disso. Troca ideia com as pessoas, no curso aqui também, entendeu? Para você se acalma o coração, calma que tem muita vaga. O Estado não vai ser tão firme na exigência que vai dispensar todo mundo, não vai passar ninguém na videoaula. Não, o Estado necessita de professor, gente. Necessita muito, tem muitas aposentadorias em andamento. É um concurso que vai chamar demais, tá? Então você tem que se preocupar. Primeiro, primeira preocupação, a prova objetiva, a discursiva e, claro, você tem que colocar nesse horizonte a videoaula porque tem um prazo até julho, né? Mas é uma coisa também simples para você não ficar tão apavorado, tá bom? Grande abraço a todos, espero vocês lá no Já Passei Educação concurso, para você já ter aí um grande passo dado, né? Que é passar aí neste concurso importantíssimo, tá bom? Grande abraço e até a próxima.